Olá! Vamos começar a nossa análise detalhada do tempo para a semana de 12 a 18 de janeiro de 2026. A gente vai mergulhar fundo no que esperar para cada canto do Brasil, porque tem muita coisa acontecendo. Então a grande questão é essa, né? O que os céus reservam pra gente nessa semana? Bom, a resposta não é simples, pelo contrário, ela é bem complexa e, eu diria, fascinante, com vários fenômenos climáticos atuando ao mesmo tempo em diferentes regiões. O grande tema da semana, o que vai ditar o ritmo do tempo, é um cenário que é a cara do verão brasileiro. É quase como uma batalha clássica. De um lado, a umidade que vem da Amazônia. Do outro, frentes frias tentando avançar pelo sul. E no meio de tudo isso, o calor intenso. O resultado? Extremos e contrastes muito marcantes de norte a sul do país. Ok, vamos começar com um panorama geral. Para entender a chuva que vem por aí, a gente precisa saber que existe um grande motor por trás dela. E esse motor tem um nome muito conhecido para quem acompanha o tempo nessa época do ano. E o nome desse motor é Zona de Convergência do Atlântico Sul, ou para facilitar, a famosa ZACAS. A melhor maneira de imaginar a ZACAS é pensar nela como um gigantesco rio de umidade flutuando lá em cima, na atmosfera. Esse sistema funciona como um corredor, que captura todo aquele ar úmido da Amazônia e o transporta como se fosse um duto diretamente para o coração do Brasil. É por isso que a ZACAS alimenta aquelas chuvas persistentes, volumosas, que duram dias, sabe? Especialmente no centro-oeste e no sudeste. Então, resumindo o que a gente vai ver. Primeiro, chuvas fortes e bem espalhadas em várias áreas. Segundo, aquele calorão típico de janeiro não vai dar trégua. Terceiro, as diferenças de tempo entre as regiões vão ser enormes. Quarto, há risco de temporais com ventania. E por último, um ponto de atenção importante. Mesmo com chuva, nos momentos de sol, o índice de radiação ultravioleta vai estar altíssimo em todo o país. Então, muito cuidado com a pele. Agora vamos dar um zoom na área onde a ação vai ser mais intensa. A Zecas vai concentrar toda a sua energia justamente sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste, e isso vai acontecer principalmente na primeira metade da semana. E para entender o tamanho do impacto, olha só esse número na tela. 200 milímetros. 200! Isso não é só um dado, é um baita alerta. Esse é o volume de chuva que pode se acumular em algumas cidades mais afetadas. Para colocar em perspectiva, em muitos desses lugares, isso é o que chove durante o mês de janeiro inteiro. Agora, imagina receber toda essa água em apenas alguns dias. É um volume imenso, que sobrecarrega qualquer sistema de drenagem e eleva, e muito, os riscos de alagamentos e deslizamentos de terra. E quais são as áreas que precisam de mais atenção? Principalmente entre segunda e quarta-feira, a lista inclui São Paulo, Rio de Janeiro, uma boa parte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal. O ponto crucial aqui é o impacto direto no dia a dia. Estamos falando de um risco elevado de alagamentos nos grandes centros urbanos, que podem parar o trânsito e invadir casas, e também do perigo real de transbordamento de rios e córregos, afetando as comunidades ribeirinhas. Certo. Agora vamos abrir o mapa de novo e olhar como essa mesma semana vai se desenrolar de maneiras completamente diferentes em outras partes do Brasil. É nesses momentos que a gente vê, na prática, a imensa diversidade climática do nosso país em plena ação. E olha, essa imagem ilustra esses contrastes de forma brilhante. Enquanto o Sudeste e o Centro-Oeste estão debaixo da água por causa das acas, lá no sul do Brasil a história é outra. A estabilidade por lá vai ser causada pela passagem de frentes frias, que vão organizar temporais, especialmente a partir de quinta-feira. E não são temporais fracos, não. Há potencial para ventos de até 80 km por hora e até mesmo queda de granizo. Já no norte e no nordeste, o cenário muda de novo. É o domínio do calor e da umidade. O norte vai ter aquelas pancadas de chuva de verão, quase todo dia. E no nordeste, a tão esperada chuva para o sertão começa a chegar, mas de forma gradual, mais para o fim da semana. Bom, vamos agora juntar tudo isso de forma bem prática, olhando diretamente para os riscos envolvidos em cada região e, claro, para o que os termômetros vão marcar. Esse gráfico ajuda a gente a visualizar bem as temperaturas. Veja só, o norte e o nordeste disparam na frente com as máximas mais altas, na casa dos 32 graus. Já o centro-oeste e o sudeste, por incrível que pareça, mesmo no auge do verão, vão ter máximas um pouco mais contidas, por volta de 28 graus. Por quê? Justamente por causa da maior cobertura de nuvens e da chuva constante das acas, que não deixam o sol esquentar tanto. O sul fica ali perto, com médias de 27 graus. Agora vamos detalhar um pouco mais olhando para algumas capitais. A tabela conta essa história em números.
Repare como em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro a probabilidade de chuva começa bem alta, lá na casa dos 60%, 70%, e vai diminuindo aos pouquinhos até sexta-feira, à medida que as arcas perdem força. Em contraste total, Manaus se mantém com altíssima chance de chuva todos os dias. É o padrão clássico amazônico. E lá no sul, em Porto Alegre, dá para ver as temperaturas caindo um pouco no final da semana. De 27 para 25 graus, é o reflexo direto daquela frente fria que vai passar por lá, limpando o tempo. Certo. Chegando na reta final, vamos amarrar todas as pontas e resumir os pontos mais importantes, para que ninguém seja pego de surpresa. O que a gente precisa guardar dessa semana? Para planejar a semana, vamos por partes. Primeiro, no Sudeste e Centro-Oeste, o alerta máximo é para chuva volumosa e os alagamentos no comecinho da semana. Segundo ponto, no Sul, o foco muda para os temporais a partir de quinta-feira. Terceiro, no Nordeste, a palavra-chave é paciência, porque a chuva mais consistente para o interior chega mais tarde. E o quarto ponto, que vale para todo mundo, o tempo é dinâmico. As coisas podem mudar rápido. Por isso, é fundamental ficar de olho nos alertas da Defesa Civil e da meteorologia local. E se a gente tivesse que resumir a semana toda em uma única frase, seria essa que tá aí. Ela captura perfeitamente a essência do que vem pela frente. Uma semana de contrastes, que vai exigir atenção redobrada, tanto para a chuva intensa, quanto para o calor e o sol forte nos momentos de trégua. Para finalizar, fica aqui uma reflexão. O clima está cada vez mais nos mostrando sua força e sua variabilidade. Então, fica a pergunta no ar. De que forma cada região, cada cidade e cada um de nós pode se preparar melhor para esses eventos climáticos que estão se tornando mais e mais intensos? Fica aí o pensamento, agradeço a companhia e até nossa próxima análise.